Olá, queridos pais e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu peço a vocês que gostam do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e você que não é inscrito, por favor, faça isso em nome de Jesus. Irmãos, nós quando chegarmos aí mil inscritos, nós vamos fazer um mega sorteio de 10 livros de tema muito legal. Sexta-feira eu vou trazer os temas para vocês aqui dos livros que nós vamos sortear. Mas temos que chegar a 1000 inscritos nesse canal rápido, que é para poder a gente fazer uma vez por semana lives periódicas aqui no nosso canal. Vai ser muito legal trabalhar com vocês ao vivo. Vamos ver como é que vai ser. Mas para isso nós precisamos ultrapassar 1000 inscritos nesse canal e eu conto com a sua ajuda em nome de Jesus. Querido, nós vamos tocar hoje em um bezerro de ouro muito complicado da igreja evangélica. Nós vamos tocar em uma área sensível da igreja que ninguém está tocando. Nós vamos falar hoje de um dos maiores inimigos da fé cristã. Nós vamos falar hoje de um homem animalesco, de um sentimento boçal, de uma boçalidade sem tamanho e em total desacordo com as escrituras. Nós vamos falar hoje da psicanálise freudiana e como ela tem invadido os nossos púlpitos e pervertido os pastores das igrejas evangélicas. A psicanálise, ela é uma perversão dos sentidos. A psicanálise, ela nada mais ela se apresenta como um estudo da psique do ser humano. Só que, irmãos, a psicanálise, juntamente com a psicologia, o que eu falar aqui de um serve também para o outro, mas eu quero ser mais específico hoje com a psicanálise. E vamos fazer mais vídeos sobre esse assunto. Esse não será o primeiro. Aliás, esse será o primeiro, mas não será o derradeiro. Então perceba, a psicanálise nasceu a partir de Freud, e ela nasce engembrada de um sentimento animalesco versado ao cristianismo. Freud, para quem julga que ele era uma pessoa decente, é porque não leu esse livro e também não leu o livro, deixa-me ver, Libido Dominante, do Michael Jones. E também não leu Modernos e Degenerados. Se você não leu esses livros, certamente também Evasivas, eu tenho aqui, Evasivas Admiráveis, também de outro autor, do Theodore Dempsey. Então, se você não leu nada sobre isso, eu te aconselho a ler. No próximo vídeo, se formos falar de psicanálise ainda, eu trarei esses livros aqui e mostrarei ele a vocês. Tem esse livro também do Rosas John Huston. Eu acho que se pronuncia assim. Se não for, vocês me corrijam aqui. Mas é o que eu sei falar. Nome bem complicado. E eu quero ler aqui um texto antes de entrar aonde nós vamos entrar na teoria freudiana e por que a psicanálise é uma seita terrível e deve ser combatida ao invés de ser compartilhada dentro da igreja. Na página 57 desse livro, que chama-se Freud. Apenas isso. O livro chama-se Freud. E ele diz assim, para Freud, que procurava destruir a religião por meio da ciência, a religião tinha de ser biológica. É significativa a avaliação que o próprio Freud faz da sua posição. Considero-me como um dos inimigos mais perigosos da religião. Acerca de Deus, disse Freud, não sinto nenhuma espécie de temor do onipotente. Se caso nos encontrássemos, teria mais censura a fazer-lhe do que ele me poderia fazer. Este homem, ele é o homem estudado, o pensador da psicanálise. A psicanálise, ela não tem diálogo com a filosofia. A psicanálise tenta criar uma própria filosofia ao seu tempo.
ela tenta partir do pressuposto do homem com o próprio homem. A psicanálise tenta dar respostas difíceis. Aliás, a psicanálise tenta dar respostas fáceis para as coisas difíceis. E um psicanalista, irmãos, quando ele se forma, eu vi aqui outro dia alguém dizendo que um pastor fulano é ou é alguma coisa com psicanálise, Deus, alguma coisa desse tipo. Teopsicanalista ou teopsicólogo, alguma coisa desse tipo, uma perversão qualquer aí que as igrejas evangélicas criam toda hora. Mas a psicanálise, irmãos, ela deve ser vista como uma heresia, partindo do princípio de que ela tenta dar respostas para a alma do ser humano sem Deus. Ora, você não pode vir aqui nos comentários e dizer, então o senhor é contra a ciência? Não, eu sou a favor da ciência, eu sou contra as heresias que a psicanálise faz em nome da ciência. A psicanálise nada mais é do que tentar mostrar ao mundo a bondade do homem, partindo do pressuposto de que o próprio homem, partindo do pressuposto de que o homem não tem pecado. Era isso que Freud dizia. Para Freud, o pecado não existe. Ora, um homem que tem tanta animosidade contra Deus, por que ele iria se estruturar em uma tese de que o pecado exista? Por isso que você vai ver a questão freudiana e a sexualidade tão ali aflorada, porque Freud era um pervertido sexual. Então você vai ver Freud tentando, a psicanálise nasce de um partícipe de que o homem está dando uma resposta para a sua própria perversão. Por isso que é uma perversão, é antagônico, é contra as escrituras um pastor psicanalista. E disso, irmãos, eu entendo bem o que eu estou falando. A psicanálise e o pecado, como a psicanálise vê o pecado? Simples, a psicanálise não vê o pecado porque acha que o pecado não existe. Ora, como eu vou tratar de um abusador ou de qualquer outro pecado que exista? Vamos partir do pressuposto do próprio alcoólatra e eu tenho que tratá-lo dizendo, não, você foi criado em um meio, você é o produto de um meio e o meio em que você viveu foi assim e você nem tem culpa de ser desse jeito. E lá no fundo, Freud minou a culpabilidade do homem. Freud tirou a culpa do ser humano. É por isso que eu vejo certas igrejas fazendo terapias em grupo e eu vejo a imbecilidade, me desculpe aqui a franqueza, mas a imbecilidade ou ingenuidade, eu não sei bem o que é isso, mas chega a ser imbecil o jeito que os pastores querem tratar. Vamos fazer terapias em grupos, vamos fazer a mente da criança, a mente disso, a mente daquilo outro, vamos estudar o homem a partir da mente. Não, você não estuda o homem a partir de uma mente somente, você estuda o homem a partir de uma mente caída. É isso que a antropologia teológica nos ensina. O homem é o que é por causa do seu pecado e não por causa do pecado de outrem. Veja o que a Bíblia diz no próprio livro de Ezequiel, no capítulo 18, morra o ímpio com a sua impiedade e morra o justo com a sua justiça, porque eu não mais visitarei a maldade do pai no filho. Cada um morre com o seu próprio pecado. Em Lamentações de Jeremias, Jeremias diz assim, do que queixa-se, pois, o homem vivente? Queixa-se então disso, do seu próprio pecado e não do pecado de outro, não do pecado do meio que ele vive. A teoria freudiana é fraca, é um fracasso do começo ao fim, nessa tentativa de mostrar que o homem é um produto do meio, até porque Adão, no primeiro pecado, estava no meio de Deus e Adão, e mesmo assim ele pecou. Então, partindo do pressuposto do pecado, a psicanálise não é ciência. A psicanálise é uma religião anti-Deus. É uma religião anti-antropologia teológica. A psicanálise tem um problema para resolver, que é com a própria teologia. E os pastores estão abraçando isso como se isso fosse uma forma de aconselhar as pessoas. E aí a psicanálise mina e quebra o pressuposto, o princípio, o nosso pressuposto de que as escrituras e somente a Bíblia tem a resposta para a alma do ser humano. A palavra psique, irmãos, a palavra grega psique quer dizer alma, alma humana.
ou seja, psicologia, estudo sobre a alma, psicanálise, a análise da alma, como um homem que não crê em morte e em vida após morte, como um homem que não crê em Deus e desdenha da existência de Deus, pode ser útil para a Igreja de Jesus Cristo aconselhar e fazer análises baseadas no estudo desse homem. Como um homem que diz que não existe nada depois daqui, que o homem é somente produto de uma biologia e nada além disso, produto dos seus próprios traumas, dos seus próprios fracassos, dos seus próprios meios em que ele foi inserido, como um homem desse pode, o estudo dele, contribuir e o pior, dialogar com a igreja, sentar para ouvir o que ele tem a dizer, como a igreja, irmão, está pervertida nessa área. Porque a psicanálise diz, ela destrói com a teologia do pecado, com a nossa amartiologia. A psicanálise destrói com a autossuficiência de Cristo. Por quê? Primeiro ponto, quando você entra numa faculdade de psicanálise ou em um curso, porque agora tem até curso técnico de 6 meses, 3 meses, sei lá quanto que é, mas quando você entra em um curso de psicanalista, a primeira coisa que você aprende lá é que você tem que distinguir o que é ciência de religião. E quando você vai estudar o que é ciência, você entende que a psicanálise não é ciência. E quando você vai estudar o que é religião, você entende que a psicanálise é uma religião. Uma religião anti-Deus. Uma religião que apoia toda a perversão do ser humano. Eu duvido muito que um pastor psicanalista consiga pregar contra o pecado de adultério dentro da igreja dele. Eu duvido muito que um pastor psicanalista consiga pregar dentro da igreja dele e dizer que o que aquele ser humano está passando é produto do seu próprio pecado e não do meio que ele vive. Eu duvido que ele consiga fazer isso. A psicanálise se destrói com a autoridade bíblica. Porque para o pastor aconselhar, se ele é formado em psicanálise, ele vai buscar todo o aparato freudiano em que você sonhou, com quem você sonhou. Ah, pastor, eu sonhei com o meu gato caolho e o gato pulava em cima de mim. Eu sonhei que eu estava na rua e tinha muitos gatos e tinha um bebezinho no meio dos gatos e aquela parafernália toda. E você vai analisar e dizer, olha, o bebê pode ser o seu ego, o seu alter ego, pode ser o seu eu, chamando pela sua mãe que você foi desamparado e tudo isso. Um dos maiores homens da Bíblia, chamado Moisés, foi jogado dentro do rio Nilo para morrer. E olha quem é Moisés. Jesus foi criado entre carpinteiros. E olha quem é Jesus. Irmãos, eu fico parando para pensar se Paulo e outras pessoas, outros apóstolos, tivessem esse tempo ocioso que os pastores têm para estar buscando em novas visões para dentro da igreja. A psicanálise, ela é um golpe direto na obra de Jesus Cristo. Porque se Cristo vive em nós, traumas velhos, coisas velhas, é o que a minha Bíblia diz. Não é o que Freud diz. É o que este livro diz. E ele diz assim, porque quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. O pastor psicanalista, ele tem um problema em dizer que se as pessoas estão presas no seu passado, é porque elas ainda não são crentes. Que se as pessoas estão ansiosas, é porque elas ainda não descansaram em Cristo. Que se as pessoas vivem buscando questões de não perdoar o pai, meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, é sinal de que ela ainda não encontrou-se com Jesus e não conseguiu perdoar. Ora, queridos, se Cristo nos perdoou, necessariamente temos que perdoar os outros. Mas um pastor psicanalista, ele vai procurar 1001 motivos para não te dizer a verdade. O pastor psicanalista é a mesma coisa de um guru em cima do púlpito. Um pastor psicanalista é uma perversão, seja ele pentecostal, batista, assembleiano, presbiteriano, seja ele da Palavra da Cruz, seja ele de onde ele quiser ser. Um pastor psicanalista é uma perversão, é uma heresia para a igreja de Jesus Cristo. Em outros vídeos, repercuta esse vídeo o máximo que você puder.
No outro vídeo eu venho falar aqui mais detalhadamente por que a psicanálise é uma perversão. A psicanálise parte do princípio do homem para o homem. Só aí e somente por isso os pastores deveriam passar longe dessa perversão. A psicanálise é uma perversão doutrinária. Tentar unir a Bíblia e Freud é o mesmo que tentar unir Satanás e Jesus Cristo e você fazer um livro dizendo que os dois é bom. Não existe amizade entre um cristão e a psicanálise. O que existe de ambos os lados são doutrinas totalmente antagônicas. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.